Olá, seja luz, correção da prova de técnico do Ministério Público do Rio de Janeiro 2025, questão 29. As reformas que pretende fazer o governo argentino não vão funcionar. Agora eu vou dizer por que eu acho que não vão funcionar. Pois o presidente é ex-exilado político. Motivo 1. Pois não fez nada do que prometeu anteriormente. 3. E só obedece às suas manias. Então, essas aqui, né, são as explicações que eu estou dando por eu achar que as reformas desse governo que ele pretende implantar não vão funcionar. Então, olha lá. Nesse caso, o tipo de argumento utilizado é: eu quero que você entenda o seguinte, o gabarito dessa questão já caiu em prova da banca FGV milhares de vezes. Não é a primeira vez que ela cobra isso, exatamente dessa forma, exatamente com essas palavras. E aí eu quero que você entenda que o que acontece aqui é o seguinte. A gente está falando que uma reforma que o governo argentino pretende fazer não vai dar certo, não vai funcionar. E agora eu vou dizer por quê. A culpa é de quem? Do presidente. É porque o presidente, que é uma pessoa específica, não é o governo inteiro, né? É um exilado político. É porque o presidente não fez nada do que prometeu anteriormente e porque o presidente só obedece às suas manias. Logo, todas as justificativas que eu estou dando têm a ver com uma pessoa, comportamentos de uma pessoa, o que eu acho dessa pessoa. Eu não estou falando do governo, eu estou falando desta pessoa. Logo, eu estou atacando uma pessoa. É o que acontece aqui, é o problema dessa argumentação. Então, olha lá. Nesse caso, o tipo de argumento utilizado é uma generalização excessiva. Então, todos são presidentes, todos são governo. Não existe generalização aqui, deixa de ser doido. Aí, porque todo argentino é assim. Entendeu? Então, o governo deles não vai dar certo. Isso não acontece, obviamente. Letra B. Uma relação equivocada de causa e efeito. Cuidado, seja luz, porque, vamos lá. Quando eu digo que essas reformas não vão funcionar, eu estou defendendo o meu ponto de vista, ou seja, a minha opinião sobre o assunto. E após opinião, esse pois que está aqui, ele é explicativo, ele não é causal, tá? Então, não é uma questão de causa e efeito aqui, porque a relação aqui não é de causa e efeito. É a defesa de um ponto de vista e esclarecimento do que eu acho, do que eu penso, que é o que acontece aqui com esse pois, que é explicativo, beleza? Mesmo eu enxergando que dentro da minha explicação existe uma relação de causa e efeito, o fato de o presidente ter prometido antes e não ter feito, é muito absurdo eu pensar que, por isso ter acontecido, consequentemente eu acho que ele não vai fazer nada. Não, não é impossível de se pensar. É uma relação totalmente equivocada? Não, não é. Tem lógica o raciocínio, se ele de fato não tiver feito nada, entende? Mas entenda que o conectivo expresso ali não é um conectivo causal, é um conectivo explicativo, o que já faz você olhar e falar, não é relação de causa e efeito, é a defesa de uma opinião, a defesa de um ponto de vista e depois o esclarecimento dele. Letra C, uma falsa analogia, seja uma analogia é o que te remete a uma coisa, você faz uma comparação, e não existe uma comparação com nada aqui. Então, não existe analogia nesse trecho. Letra D, um ataque à pessoa e não ao fato. Ou seja, as reformas não vão dar certo. Por quê? Quais são os problemas que essas reformas têm para eu dizer que elas não vão funcionar? Elas estão mal planejadas por algum motivo, elas têm um prazo que é impossível de se cumprir, elas já foram implementadas antes em outros países, elas não deram certo em lugar nenhum e não vai ser ali que vai... Enfim, se eu acho que as reformas não vão dar certo, eu vou ter que criticar qual o problema que existe nessas reformas e não dizer o que eu penso do presidente, porque, na verdade, isso é só um ataque à pessoa e não aquilo que eu estou dizendo que não vai funcionar. Percebe? É diferente de eu dizer que fulano não vai ser um bom presidente e dar
motivos específicos em relação à pessoa ali, né? O cargo dele, ou porque ele não desempenha bem aquele papel. Outra coisa é dizer que a reforma não vai funcionar, mas não dar nenhuma explicação a respeito da reforma. Eu começo a só falar mal de uma pessoa. Por isso que eu tenho um ataque à pessoa e não ao fato, certinho, a letra D, que é isso que eu digo para você. Esse tipo de questão, dizendo que há um problema aí na argumentação, porque existe um ataque à pessoa e não ao conteúdo daquilo que está sendo criticado, no caso aqui a reforma, já caiu na prova da banca FGV várias vezes, beleza? Então, tá aí. Um círculo vicioso, ou seja, ele é assim, né? Ele vira exalo político, aí depois ele promete, depois ele não faz nada, depois ele obedece às manias, depois ele volta, ele vira exilado político de novo. Obviamente, né, ser de luz não é isso que acontece. Portanto, gabarito da questão 29, letra D de dado com alegria de viver. Uma boa questão também, pode ser que as pessoas se confundam com isso aqui, mas numa boa, quem treinou as provas anteriores, e isso você deveria fazer sempre. Lembrando que a professora tem diversas turmas de correção de provas e simulados FGV, deu bobeira que não entrou, e essa é a verdade. Nós corrigimos isso aqui. Você que treinou por questões, você que fez as provas anteriores, você já tinha encontrado isso aqui, então não tinha por que você errar. Entende? A única chance de você ter errado isso aqui é não ter treinado as provas, penso eu. Beleza? Então, fica a dica, e essa dica é para qualquer concurso. Você tem que treinar as provas anteriores, né? Seja luz, faz parte do processo. Até porque o que você vai fazer na hora da prova é uma prova. Então, se você não treina a prova, o tipo de prova da banca realmente complica. Até porque a banca FGV, ela repete frases, repete textos, às vezes repete questões inteiras. Então, mais um motivo para você treinar as provas anteriores. Seja Luiz, comente aqui embaixo, bora para a próxima, escreva se ajudou, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber mais vídeos e receber a notificação quando eu postar mais conteúdo. E seja Luiz, a última questão é a próxima. Até lá. Tchau, tchau.